Olá, eu sou a aluna Joyce, sou do segundo ano de Biotecnologia Matutino. Estou aqui hoje para apresentar um trabalho da disciplina de Educação Física sobre o voleibol. Esta é uma miniatura de uma quadra de vôlei oficial. A parte em azul, que é chamada de zona livre, tem de 3 metros. Da linha de fundo até a rede são 9 metros de cada lado. Na área onde ficam os levantadores e os atacantes, tem 3 metros. A altura da rede varia conforme o esporte é feminino ou masculino. Bom, agora que sabemos as dimensões de uma quadra, vamos falar um pouco sobre as posições dentro da quadra. Primeiramente, começando pela posição número 1, que é chamada de posterior direita ou defesa direita. É onde fica o jogador que vai sacar. A posição de número 2, também chamada de frontal direita ou também de saída de rede, fica na frente de quem vai sacar, exatamente aqui. A posição de número 3, também chamada de central frontal ou também de meio de rede, fica à esquerda da posição frontal direita. A posição número 4, que também é chamada de frontal esquerda ou entrada de rede, fica à esquerda da posição de ataque central. A posição número 5, posterior esquerda ou defesa esquerda, fica atrás do ataque esquerdo. Do esquerdo, no caso, né? E a posição número 6, posterior central ou defesa central, fica atrás do ataque central, bem aqui. Quando ocorre a rotação, no caso, no sentido horário, as posições mudam, ou seja, quem está na posição número 1, que seria quem já sacou, irá para a posição número 6, pessoa que está no número 6 no 5, 4, 3, 2 e 1, seguindo o sentido horário. E o jogador que está na posição número 2, após o time conquistar a posse de bola, irá para a posição número 1, que, como eu disse anteriormente, é a posição de quem saca. Agora vamos falar um pouquinho da função dos jogadores. O levantador, ele é quem geralmente recebe o segundo passe, e é ele quem posiciona a bola para um dos atacantes finalizar o ataque. O levantador fica na posição 3, que é o meio de rede. O ponteiro é o jogador que atinge a bola no lado mais forte. Ele normalmente é o ponteiro destro, que ataca pelo lado frontal esquerdo. O meio de rede é um jogador que normalmente alto e forte. Ele ocupa o meio de rede. Ele é quem bloqueia e ataca do meio. Ele possui excelente movimentação e atua com os companheiros para realizar o bloqueio duplo. E por último, o líbero. Ele atua normalmente nas posições 5, 6 e 1, já que o líbero não pode ocupar as posições que ficam à frente. Ele tem excelente movimentação e características defensivas. Apresenta ótimo passe e às vezes realiza levantamento. Mas o líbero, ele não pode atacar e nem sacar durante uma partida. Bom, vamos falar agora sobre os sistemas táticos do vôlei. Mas quais são os sistemas táticos? Existem 3. O 6-0, o 4-2 e o 5-1. O 6-0, ele é tipo uma iniciação esportiva. Normalmente ele é usado para treinar crianças ou as pessoas que tiveram pouco ou nenhum contato com o vôlei. Os jogadores que estão em quadra, eles serão atacantes, levantadores e líbero. Porque, como são iniciantes, ainda não sabem exatamente as posições e o que cada uma faz. Mas o jogador que ficar na posição 3 será quem vai levantar, e os outros 5 vão passar e atacar. Já na 4-2, são com alguns especialistas por função. Aqui eles têm mais especialização por função, como por exemplo 2 levantadores e 4 atacantes.
Quando há dois levantadores, um levantador fica na rede e o outro no fundo, pois sempre estão posicionados na diagonal. Ou seja, se um levantador está na frente, o outro tem que estar atrás, pois quando houver uma rotação, sempre terá um especialista na rede para poder levantar para o atacante. O levantador da rede sempre será o levantador, e o do fundo participa do passe, mas não pode atacar. Mas em uma situação hipotética onde o levantador esteja na posição 2 e não na posição 3, e houver um ponta na posição 3, pode ocorrer uma troca de lugares, ou seja, um pequeno rodízio entre os dois, mas apenas ocorre após o saque da equipe adversária. Então, o levantador que está na posição 2, ele pode passar para a posição 3. Ou, caso esteja na 4, pode ir para 3. No 4-2 não há necessidade de infiltração. Agora explicando o 5-1. Ele é mais utilizado por especialistas, porque todos os integrantes do time que estão em quadra são especialistas por função, ou seja, tendo um levantador, um oposto, 2 ponteiros, 2 centrais e um líbero. O levantador vai ser especialista em levantamentos, o posterior especialistas em ataque, os ponteiros são especialistas em ataque e passe, os centrais ataque de meio de bola em primeiro tempo, ou seja, um ataque rápido e bloqueio, e o líbero em defesa e passe. Como eu disse anteriormente, o sistema 5-1 ele é utilizado somente por equipes profissionais ou que foram muito bem treinadas. No sistema 5-1, eles usam uma coisa chamada lógica diagonal. O que seria isso? O ponteiro sempre vai ficar em diagonal com o outro ponteiro. O central sempre estará em diagonal com o outro central, ou o líbero. E uma observação: quando o central está no fundo, ele é substituído pelo líbero. Uma coisa que também acontece muito é como cada jogador tem a sua função, muitas adequações e movimentações acontecem na quadra. O levantador oposto e o central não participam do passe, ou seja, recepção do saque. Apenas os 2 ponteiros e o líbero podem receber. Vamos falar sobre o sistema de recepção do saque. No primeiro, são utilizados 5 jogadores em W. Esse sistema é para iniciantes, ele é utilizado no sistema 6-0. São 5 jogadores se posicionam formando um W para receber o saque. Exatamente assim, um W. Bom, o sexto jogador que fica fora da recepção, que no caso está na posição 3, é o levantador. Temos também um sistema de 4 jogadores. 4 jogadores se posicionam em um formato de semicírculo. Bom, infelizmente eu não tenho como colocar aqui, porque eu escrevi com canetinha, mas eles ficam em um semicírculo. E o levantador e um atacante ou ponta central, especialista, tem que ser especialista, ficam liberados da recepção para se dedicarem ao ataque, que virá logo após. E o de 3 jogadores, eles se posicionam em um formato de V. Então, 2 desses jogadores que ficam atrás ficam posicionados na frente junto com o levantador. Então, fica um atacante especialista e um atacante de meio central liberados para da recepção do saque. Essa técnica ela é mais usada por equipes profissionais ou de alto nível. E temos também a de 2 jogadores. Ela é muito ofensiva, mesmo que ela seja um sistema defensivo, ela é muito ofensiva. Por quê? Porque dos 6 jogadores em quadra, apenas 2 vão ficar para receber o saque, enquanto os outros irão atacar e tendo apenas um levantador. E normalmente terão 2 centrais e um oposto para o ataque.
Vamos falar agora sobre o sistema de defesa. Como eu disse anteriormente, temos 3 tipos de bloqueio: bloqueio simples, duplo e triplo. O bloqueio simples são os jogadores de rede que não participam do bloqueio, eles recuam para trás para defender uma largada. A largada é quando o jogador do atacante do time adversário joga a bola por cima do bloqueio e aí ela cai na quadra do seu time. Bom, eles recuam para segurar a largada ou uma bola que rebata no bloqueio, quando a bola bate, mas o bloqueio não consegue jogar de volta para a quadra do adversário, ela cai para dentro da sua própria quadra. Os outros 3 jogadores de fundo, eles se posicionam em um formato de V para receber ataques que podem vir de uma diagonal, que seria para cá, ou uma parábola, que seria assim. Já no bloqueio duplo, 2 jogadores do fundo atrás do bloqueio vão para defender uma largada, porque normalmente quando o bloqueio é de 2 ou de 3, utilizam-se muito a largada. O jogador de rede que não participa do bloqueio se posiciona para defender uma diagonal curta, que seria mais ou menos aqui, nessa linha. E os outros 2 jogadores do fundo, eles vão se posicionar para defender uma diagonal ou uma paralela longa. Agora falando do bloqueio triplo, temos de 2, que é o do meio, que vai ficar mais ou menos aqui. São de 3 jogadores, os 3 jogadores do fundo, eles vão se posicionar para defender uma largada e as diagonais, que são bem prováveis de acontecer, pois o bloqueio está no meio. E pela ponta, os 3 jogadores do fundo se posicionam também para defender uma largada ou as diagonais. Podem acontecer tanto neste canto como nesse. Essa foi a minha apresentação. Espero que tenha gostado, professora. Um beijo, foi bem difícil de fazer. Desculpa se não ficou perfeito, mas é isso. Beijo.